Bora lá? 26 dias e contando. Revista Esporte, Educação e Sociedade. Reposicionando os jogos indígenas na educação física e saúde, voltando-se para a criticidade. Por Troy Miston, Susan Wackman e Debbie Pergelli. Bom, resumo. Em 2011, o Currículo Nacional Australiano solicitou a inclusão das histórias, culturas e perspectivas saberes indígenas, incentivando professores de Educação Física e Saúde, EFS, nas escolas e acadêmicos no ensino superior a experimentarem e relatarem diferentes propósitos e maneiras de ensinar os jogos indígenas. No entanto, as escolas australianas continuam sendo espaços de injustiça epistêmica, onde a valorização de saberes ocidentais marginaliza vozes e sistemas de conhecimentos alternativos, mantendo a terra nullius disciplinar. Terra nullius significa terra vazia, era uma ficção jurídica revogada pela Suprema Corte da Austrália em 1992, usada pelos colonizadores britânicos para justificar a invasão da Austrália. Neste contexto, queremos dizer que a educação física na Austrália ainda assume erroneamente que os saberes ocidentais são os únicos saberes disponíveis. Preocupantemente, a experimentação com jogos indígenas realizada predominantemente por educadores brancos, com pouco conhecimento das histórias e culturas indígenas, resultou em confusão e apreensão quanto ao seu propósito e lugar no currículo, levando a omissões ou a apropriação cultural, em vez de um engajamento profundo e crítico com os saberes indígenas. Centrando-nos na publicação e implementação de Yulunga, Jogos Tradicionais Indígenas, e Edward Meston, Yulunga, Jogos Tradicionais Indígenas. Reavaliamos a abordagem australiana em relação aos jogos indígenas, sugerindo que esse trabalho ocorreu ao longo de 3 períodos ou ondas distintos. A conceitualização desse trabalho com a heurística das 3 ondas oferece uma contribuição útil para a área, relevando a falta de progresso substancial na inclusão de saberes e perspectivas indígenas na educação física e esporte. Argumentamos que educadores e pesquisadores da área são cúmplices na marginalização e omissão de saberes e perspectivas indígenas e devem mudar a prática atual em direção a uma 4ª onda de implementação dos jogos indígenas. Com senso crítico, defendemos uma revisão da obra de Marty Nakata, Conhecimento Indígena e a Interface Cultural, questões subjacentes na interseção de sistemas de conhecimentos e informação. E Nakata, 2007, a Interface Cultural. E Nakata, 2011, Caminhos para a Educação Indígena no Currículo Australiano. Interface Cultural, uma teoria crítica de sistemas e conhecimento. Nakata, Conhecimento Indígena e a Interface Cultural, questões subjacentes na interseção entre sistemas de conhecimento e informação. Alertou que os saberes e perspectivas indígenas não podem ser simplesmente inseridos em domínios de conhecimento contestados. Agora, mais do que nunca, o conhecimento de estruturas críticas, como a de Nakata, é necessário para romper com a praxe disciplinar branca arraigada na educação profissional e de saúde na Austrália. Introdução. Em 2007, a Austrália iniciou uma mudança rumo à criação e implementação de um currículo nacional e de um programa padronizado de testes de alfabetização e numeracia. O currículo australiano fornece imperativos únicos
com mais 5 proposições ou ideia-chave na Educação Física e Saúde, EFS, e as prioridades transversais, que devem oferecer oportunidades para agregar profundidade e riqueza cultural à aprendizagem dos alunos em todos os descritores e elaborações de conteúdo. Australian Curriculum and Report Authority, ACARA, 2023 a 2023b. A aprendizagem em educação física e saúde, EFS, como é tipicamente chamada na Austrália, é singularmente prática e incorporada e não é apenas uma questão individual, mas também está intimamente ligada aos contextos culturais e institucionais de diferentes práticas e tradições esportivas de saúde e de educação física. Kenneth Erial, 2011. A educação para a saúde e a população, HPE, deveria estar idealmente posicionada para centralizar as perspectivas indígenas, visto que a disciplina se propõe a desenvolver habilidades de investigação crítica por meio de pesquisa e a desenvolver empatia por meio do engajamento ativo com o conteúdo. ACARA 2023A. Por meio de diversas oportunidades de aprendizagem psicomotora, cognitiva e afetiva, os alunos de Educação para a Saúde e População deveriam aprofundar seu conhecimento sobre a Austrália para explorar identidades pessoais, comunitárias e de grupo, a fim de construir uma compreensão das diferenças e semelhanças nos sistemas de conhecimento e crenças. ACARA 2023b. Embora as propostas e prioridades transversais do currículo tenham criado as brechas necessárias para a inclusão das histórias, conhecimentos e perspectivas indígenas, Watman and Singh, 2015, a HPE permanece um domínio de aprendizagem discursivamente branco e ocidental. Atsarito, 2009, Flintoff, 2015, Flintoff and Dowling, 2019, Williams, 2016. Nesse domínio, a maioria dos educadores não é indígena e pode ainda não ter desenvolvido a reflexividade crítica e o posicionamento necessários para reconhecer as oportunidades apresentadas. Os saberes e perspectivas indígenas desempenham um papel crucial na educação australiana, uma vez que os encontros curriculares ocorrem nos territórios não cedidos dos povos indígenas e a escolarização, uma instituição essencial na estrutura de poder colonial racial. Funciona para justificar a posse contínua de terras roubadas por meio da priorização de saberes e domínios disciplinares ocidentais. Miston, 2023. No âmbito da educação para a saúde e a educação física, HPE, aprender os saberes suprimidos dos povos indígenas não só oferece oportunidades contextualmente ricas e relevantes para cumprir a prioridade transversal indígena no currículo, mas, mais importante, amplia o que Liu e Erial, 2013, defenderam para engajar-se com uma leitura mais complexa da investigação crítica e seu lugar e função na HPE. Página 178. Já argumentamos anteriormente, Miston Erial, 2023, que os educadores de educação física e saúde, EFS, devem primeiro obter uma compreensão profunda e visceral de como a história continua a mudar o presente, enquanto adquirem progressivamente letramento racial, a partir de estudos críticos, por exemplo, estudos indígenas críticos, teoria crítica da raça e estruturas decoloniais. No entanto, o letramento crítico não é típico, ou muitas vezes é suprimido, na formação inicial de professores ou no desenvolvimento profissional em serviço. Essa ausência
exige um investimento pessoal no desenvolvimento de um letramento racial vívido e reflexivo, que se desenvolve a partir de compreensões fundamentais de histórias compartilhadas, autorreflexão e coalizões recíprocas, construídos a partir da escuta e da vivência ao lado dos povos indígenas. Milton Erial. Apresentar este argumento, relevamos nossa posicionalidade para nos localizarmos de acordo com a nossa relacionalidade. Martin, 2008. Estabelecermos nosso lugar como conhecedores situados nessa pesquisa. A autora 1 é uma professora educadora Gemilhori crítica e decolonial, reconhecida nacionalmente por estabelecer a presença do Ilunga nas escolas, entidades esportivas e recreativas de programas comunitários. A autora 2 não é uma pessoa de origem Gemilhori, professora de educação física indígena australiana e pesquisadora de estudos indígenas críticos, e utiliza a teoria crítica da raça para descolonizar os currículos universitários. A autora 3 é uma pesquisadora Kamilaroi e Wonaura, de estudos críticos da raça, conhecida por sua premiada pesquisa de doutorado que examina as experiências de racismo de funcionários indígenas em locais de trabalho australiano, Bargalha, 2020, e por sua pesquisa de pós-doutorado sobre alfabetização racial, Bargalha e Lentin, 2022, Bargalha e 2023. Utilizando a produção de Ilunga como catalisador na mudança em direção à indigenização da disciplina, oferecemos uma maneira de compreender como os jogos indígenas passaram a ser implementados na educação física e saúde, usando a heurística das 3 ondas. Em seguida, delineamos nosso argumento para uma virada em direção a estruturas indígenas críticas e decoloniais como a 4ª onda de implementação. Para auxiliar os educadores nessa virada para a criticidade, apresentamos a teoria de interface cultural do educador crítico das Ilhas do Estreito de Torres, Martin Nakata, 2002, 2007, 2011. Essa teoria fornece aos educadores um meio de compreender as contestações, negociações e sinergias de agência que ocorrem entre os domínios do conhecimento ocidental e indígena dentro da interface cultural. Concluímos com um apelo por vozes e práticas disruptivas, narrativas alternativas e a reintegração de saberes silenciados ou marginalizados, para permitir que os educadores abordem sua cumplicidade na perpetuação de encontros de aprendizagem racializados na educação física e saúde. Abordagens ou ondas para a implementação de jogos indígenas. A introdução de conteúdo indígena na educação física e saúde é um fenômeno crescente internacionalmente. Burnett, Madono, Tsikira, Matsukolong, Machenbeck. E cada vez mais educadores físicos australianos têm buscado implementar jogos indígenas. A recente visão exploratória de Bernardo Erial sobre pesquisas com jogos indígenas inclui 91 artigos únicos, com uma descoberta reveladora de que apenas 9 artigos foram escritos por educadores indígenas e 9 artigos envolveram a interface cultural. Os jogos indígenas disponíveis gratuitamente por meio da publicação de Ilunga, tradicional Indigenous Games, Edward Miston, oferece conhecimentos culturais específicos da disciplina adequados para atender aos requisitos das prioridades interdisciplinares. Os jogos indígenas não são estáticos, nem são uma relíquia do passado. Existindo antes da colonização, os jogos indígenas foram adaptados ou criados a partir do contato colonial
como os jogos de missão, Edwards, 2012. Nas aulas de educação física tradicionais, os jogos indígenas devem funcionar como agente de ruptura política e epistemológica, ou seja, como contranarrativas, pois posicionam conexões de conhecimento vivas com a dinâmica da coesão social, pedagogia, língua e cognição indígenas, bem como a resistência política e cultural. Pausa. Continuando. Nas aulas de educação física tradicionais, os jogos indígenas devem funcionar como agentes de ruptura política e epistemológica, ou seja, como contranarrativas, pois proporcionam conexões de conhecimento vivas com a dominância da coesão social, pedagogia, língua e cognição indígenas, bem como com a resistência política e cultural. O desenvolvimento de um recurso específico para os jogos indígenas australianos, em meados da década de 2000, representou uma mudança em relação à mistura de modalidades que se assemelham a esportes. Ward Houston, 2016. Caracterizada pela predominância de práticas esportivas australianas coloniais nos programas de educação física e saúde. Por exemplo, hóquei, cricket, rugby. Yulunga é uma contribuição significativa para o acervo australiano sobre as culturas físicas indígenas, que baseou em relatos do século XIX, inicialmente caracterizados por observações racializadas de diversos exploradores, colonizadores e antropólogos. Esses relatos continuaram no século XX, com pesquisas conduzidas por colaboradores não indígenas e indígenas. A priorização dos jogos indígenas pela Comissão Australiana de Esportes na produção de Yulunga Edwards Miston ofereceu um momento importante para romper com a disciplina, o que argumentamos ocorreu em 3 ondas de implementação. Na primeira onda, anterior ao desenvolvimento de Yulunga, antes de 2002, os jogos indígenas permaneceram em grande parte na memória dos anciões como práticas que continuavam em algumas comunidades aborígenes. Hegarty Holt Stephen. Numerosos jogos indígenas foram documentados em campo juntamente com uma cultura próspera de brincadeiras, atividades físicas e competições organizadas nas comunidades aborígenes, como jogos com bumerangues e lanças de brinquedo, hagen, concursos envolvendo lanças, concursos de tecelagem ou dança e jogos de figuras com barbante. Bumblett, Phillips, Osmond, Evans e Real. Durante esse período pré-Yulunga, a implementação de jogos indígenas na educação física e saúde geralmente consistia em iniciativas de pequena escala baseadas na localização e no trabalho de autores originais de Yulunga e concentrados principalmente no corredor sudeste de Queensland. Esses foram principalmente os eventos ou programas pontuais concebidos para expor os participantes não indígenas à cultura indígena como encenações de reconciliação ou para melhorar a saúde indígena através da atividade física e para promover a inclusão na escola para os alunos indígenas. O autor 1 esteve envolvido na realização desses eventos de pequena escala e a natureza dos mesmos é relatada a partir de suas experiências diretas. Na segunda onda, durante a fase de produção do recurso Yulunga 2003-2008,
Os programas de jogos indígenas expandiram-se para além de Queensland. Em paralelo, com o financiamento da Comissão Australiana de Esporte para a realização de pesquisas em arquivos por meio de órgãos estaduais e territoriais de esporte e recreação. Esse trabalho envolveu pesquisas qualitativas nas comunidades aborígenes de Kalgoorlie, Palm Island, Aurukun, Redfern e na comunidade das Ilhas do Estreito de Torres, nas terras Kawurang de Whiteband, Ilha Thursday. Parcerias foram formadas com organizações importantes como KLD Health, KLD Sport and Recreation, Policy Citizens and Yuan Club, KLD, Noongar Reconciliation Group, Brisbane City and Logan Collins and Backbase. A segunda onda também levou mais investimentos da ASC para produzir um módulo indígena no programa Sport Ability, um programa paralímpico escolar. Enquanto a Queensland Health fez parceria com a Blackbase para desenvolver o recurso Woodmeres and Rambling, projetando para introduzir jogos indígenas nas escolas primárias. Coincidindo com um letramento recente do programa do Departamento de Educação e Informação de Queensland, incorporando perspectivas aborígenes e das ilhas do Distrito de Torres nas escolas, o Departamento de Saúde de Queensland coordenou ao longo de 3 anos eventos de desenvolvimento profissional e 2 dias sobre jogos indígenas com aproximadamente 120 professores de educação física e 60 escolas nas áreas de abrangência de Brisbane, Logan, Bayside e nas regiões Townsville e Cairns, no norte de Queensland. O Departamento de Desenvolvimento Profissional centrou em Humeras e bem-estar, com palestras de anciões e apresentações comunitárias, uma visão geral sócio-histórica dos jogos das comunidades aborígenes e sessões práticas que incluíram oficinas com mais de 20 jogos indígenas de uma coleção anterior de jogos indígenas chamado Chupardu, Eduardo 1999. Esse trabalho ocorreu em paralelo ao desenvolvimento do recurso Yulum, publicado na segunda fase, com nossas experiências coletivas, impulsionando nosso apelo para abordar a implementação de jogos indígenas com senso crítico. Para os propósitos desse artigo, o senso crítico significa realizar um trabalho sociopolítico educacional extra, ao conectar autonomia, razão e educação. Peterson, 2023. Apesar da abrangência da iniciativa sob os auspícios da CIPS e do Departamento de Saúde de Queensland, ao longo de um projeto multissítio de 3 anos, a experiência da autora 1, como membro da equipe de desenvolvimento profissional, foi que a maioria dos professores tinham dificuldades em saber onde e como esses jogos se encaixavam em sua prática de educação física e saúde.
Continuando, voltando para a criticidade, a quarta onda. Nessa sessão, recorreremos ao nosso amplo conhecimento de estudos críticos em paralelo aos 20 anos de experiência da autora 1 na implementação de jogos indígenas em contextos comunitários e escolares, para fundamentar a importância da criticidade na ampliação de conhecimentos e perspectivas indígenas na educação física e saúde por meio dos jogos indígenas. Essa ideia de criticidade na educação física e saúde é fundamentada na cuidadosa teorização da interface cultural feita por Nakata. Nakata articula um ponto médio teórico ou terceiro espaço entre os domínios ocidental e indígena, com base na explicação sociolinguística pós-colonial de Omibaba sobre a localização da identidade, da comunidade e da cultura. Nakata articula a complexidade desse espaço para os povos indígenas. Vejo a interface cultural como o lugar onde vivemos e aprendemos, o lugar que condiciona nossas vidas, o lugar que molda nossos futuros e, mais importante, o lugar onde somos agentes ativos em nossas próprias vidas, onde tomamos decisões, nosso mundo vivido. Para os povos indígenas, nosso contexto, remoto ou urbano, já é circunscrito pelo espaço discursivo da interface cultural. Não vamos ao trabalho ou à escola, entramos em outro domicílio, interagimos e saímos de lá quando voltamos para casa. Fronteiras simplesmente não são tão claras. O fato de irmos trabalhar significa que vivemos na interface entre os dois. E a vida doméstica é, em parte, circunscrita por esse fato. Na visão de Nakata sobre a interface, denota uma experiência reflexiva e evolutiva de tensões entre os mundos da vida e os domínios do conhecimento concorrentes. Nakata teoriza um espaço intersticial que amortece e negocia domínios hegemônicos brancos, possibilitando que os saberes se questionem mutuamente por meio de sua localização histórico-cultural. Nakata postula que os saberes e os mundos da vida indígena são moldados por sua proximidade com os saberes ocidentais e vice-versa. Como ele explica, a interface cultural refere-se ao espaço contestado entre os povos indígenas, não indígenas, e o corpo de conhecimento sobre os saberes dos povos indígenas na Austrália, que estabelece a ordem das coisas nas maneiras como podemos e não podemos nos entender. As tensões onipresentes que resultam dessas contestações informam e delimitam o que pode ser dito nesse espaço entre nós. Como condições a priori, elas situam um local particular para as maneiras como os aprendizes indígenas, aprendizes não indígenas e professores devem ou não interagir.
os lugares e espaços de interseção da interface cultural, onde os pontos de vista indígenas e ocidentais são negociados. Os espaços educacionais são caracterizados pelo que Martin Hobson, 2011, descreveu como hierarquias de conhecimento, influenciadas pela supremacia branca, pelo racismo e pela valorização dos discursos científicos ocidentais. Ela argumenta que isso estabelece o domínio ocidental como ápice dessas hierarquias de conhecimento e que os povos não indígenas são os árbitros de quem pode saber do que se pode saber. A concepção de Nakata sobre a interface cultural como um local de coexistência de sistemas de conhecimentos concorrentes ajuda, em primeiro lugar, a tornar aparentes esses valores lado a lado, em vez de fixos em uma ordem hierárquica. E, em segundo lugar, a lidar com a complexa tarefa de negociar, desestabilizar e potencialmente desmantelar as tendências hegemônicas na educação que reforçam as hierarquias de conhecimento. O conhecimento pragmático conceitual de como a interface cultural funciona permite uma compreensão profunda de onde e como começar o trabalho de implementação ética de jogos indígenas, sem cair na reprodução racializada do conhecimento ou na apropriação cultural. Pausa. Continuando. Os Jogos Indígenas na Educação Física e Saúde são o que Nakata, 2011, descreveria como uma oportunidade a ser aproveitada em si. Isso significa conteúdo culturalmente apropriado e relevante para a disciplina. Os alunos envolvidos em um contexto comunitário de aprendizagem. No entanto, apesar de anos de experimentação nas escolas, as perspectivas indígenas ainda não foram naturalizadas nos encontros e aprendizagens comuns. Griffin Sturga, de acordo com a educadora Gamialor Michelle Bishop, 2021, as escolas ainda não priorizam os saberes indígenas e, quando o fazem, focam em formas superficiais de inclusão em vez de um envolvimento profundo. A normalização dos saberes e perspectivas indígenas só pode ocorrer depois que os educadores tiverem lidado com a complexidade do seu próprio papel e do papel da escola em contribuir para as bases opressivas do presente indígena. Em seguida, os educadores devem ter a capacidade de lidar com as questões apresentadas pelos sistemas de conhecimento concorrentes, a fim de compreender as maneiras pelas quais a incorporação respeitosa dos saberes indígenas pode ocorrer por meio dos saberes, pedagogias e práticas de avaliação dominantes dos saberes valorizados, da educação para a saúde e a população. Ao implementar esse currículo, professores predominantemente brancos, com desconhecimento das tensões, contestações e negociações que ocorrem naturalmente em uma interface cultural sempre presente, se envolve no que Paul Blaus chamou de ignorância hermenêutica deliberada, na qual os conhecedores em posição dominante se recusam a reconhecer as ferramentas epistêmicas desenvolvidas a partir do mundo experienciado daqueles em posição marginal, permitindo que aqueles em posição dominante compreendam mal, interpretem erroneamente e ou ignore partes inteiras do mundo. O artigo de Evans destacou a unidade da teoria de Nakata para identificar o currículo oculto e combater a escolha forçada para alunos indígenas, mas não explicou como a interface cultural auxilia nesse trabalho. Phil e Eliel indicam que empregaram uma interface cultural baseada em uma interpretação da estrutura pedagógica
das 8 vias de Yunkaporta, Kirby, sem utilizar a teoria de Nakata para posicionar as identidades de professores e as práticas hegemônicas que suprimem os saberes indígenas em relação à sua luta contra os domínios de conhecimento dominantes na interface cultural. A abrangência do trabalho de Nakata no desenvolvimento de sua teoria da interface cultural convida os educadores a irem além da ignorância hermenêutica deliberada e a considerar criticamente epistemológicas, formas de conhecer, ontológicas, formas de ser, e axiológicas, formas de fazer indígenas, para se tornarem agentes disruptivos estratégicos em educação, em saúde e educação física. Considerando o potencial mais amplo dos jogos indígenas como saberes indígenas que circundam, estão inseridos e pertencem à educação física e saúde, surgem questões produtivas sobre o valor e os propósitos da educação física e saúde como educação para os futuros compartilhados. Contudo, o caminho disciplinar a seguir não é linear, organizado ou um ponto intermediário em reforma e revolução, como uma forma de gradualismo na reforma curricular. Nem ocorrerá como um processo de simetria teórica ou curricular. Como nossa heurística de 3 ondas para a implementação dos jogos indígenas destacou, implementar os jogos indígenas não é uma simples questão de adicionar movimentos sinestésicos indigenizados a uma prática dominante existente que parece esporte. Por exemplo, jogar Kaiwet, como descrito em Ed Armiston, como jogo de aquecimento ou exercício para habilidades para o voleibol, coloca os saberes indígenas em tensão direta com as tradições normativas existentes, ou seja, a forma como se ensina a educação física, num espaço de sistemas de conhecimento e visões do mundo concorrentes. Em vez de afirmar que Kaiwet não deve ser incluído nas aulas, a questão de ser o que significa jogar Kaiwet, o que fazer em uma unidade de educação física sobre voleibol. O jogo era tradicionalmente jogado usando o fruto grosso oval vermelho escuro da árvore Kai, que é bastante leve quando seco. A característica central do jogo era a colaboração e o canto do Kaiwet, uma canção com bola. Embora se assemelhe ao voleibol no uso de habilidades motoras semelhantes ao defesa e ao levantamento no voleibol, existem valores culturalmente específicos que sustentam as motivações para os jogos e brincadeiras, que são diferentes entre os paradigmas de conhecimento ocidental e indígena. É importante ressaltar que o Kaiwet não tinha competição individual ou equipe para ter sucesso. Um grupo de jogadores em círculo buscava manter a bola no ar pelo maior tempo possível enquanto canta a canção Kaiwet. Kaiwet é cooperativo comunitário e exige que os jogadores se apoiem mutuamente em vez de dominar o adversário. Kaiwet pertence a grupos linguísticos do Estreito de Torres, ensinando a língua, relações interpessoais e canto, dando continuidade a uma prática cultural milenar. Com essa localização geográfica, Kaiwet, assim como todos os jogos indígenas, levanta questões sobre proprietários tradicionais, guardiões desses jogos, e o impacto da colonização continua tanto sobre as pessoas quanto sobre o território. Logicamente, como educadores físicos não indígenas, podem implementar jogos indígenas sem reforçar domínios de conhecimento dominantes ou se apropriar culturalmente. É, de fato, um trabalho complexo e delicado, pois os educadores físicos precisam aprender a romper as fronteiras hegemônicas e racializadas da disciplina, ao mesmo tempo que questionam suas próprias identidades docentes dominantes. Paralelamente, a lidar com a profundidade do conhecimento indígena, com o conhecimento básico das perspectivas indígenas na ausência de relações recíprocas e entre as comunidades indígenas. Conclusão.
desde a publicação de Ilunga 2009, Educadores e Pesquisadores da Educação Física e Saúde, tem contado com uma forma popular e amplamente adotada de orientação sobre a propriedade transversal do currículo em valorizar os conhecimentos indígenas. As heurísticas de ondas de implementação dos jogos indígenas mostrou pouca ruptura com a função normativa da tradição das práticas de conhecimento ocidental e branco na educação física e saúde. Criticamos exemplos de acadêmicos que empregam os jogos indígenas como recurso pedagógico ou curricular ou como ferramenta de integração e discutimos alguns dos desafios enfrentados por professores decorrentes dessa prática, bem como oportunidades perdidas na pesquisa acadêmica para a crítica. Argumentamos que os profissionais de educação física e saúde necessitam da orientação de uma teoria crítica, como interface cultural, para romper intencionalmente com a priorização dos saberes ocidentais da educação física e saúde, com a supressão disciplinar hegemônica dos saberes indígenas. O desenvolvimento do pensamento crítico na adoção de jogos indígenas permitirá que os educadores reconheçam sua cumplicidade na perpetuação das lógicas hierárquicas raciais na educação física e saúde. Abordar os jogos indígenas com uma apreciação da interface cultural estabelece uma base evoluída ou quarta onda para implementação, permitindo que ultrapasse o exótico e se torne disruptivo, sem diminuir seu potencial educativo. Finish.